E aí, pessoal? Prontos para uma viagem pelo lado obscuro do mundo financeiro? Hoje vamos mergulhar de cabeça nos maiores golpes da história, aqueles que deixariam até o Zé Carioca sem grana. Preparem a pipoca e o café, porque vamos desvendar os detalhes cabeludos, os personagens inesquecíveis e as lições que podemos tirar de cada roubada. Então, vamos lá. Os anos 20. Era do samba, do carnaval e do nascimento de um dos golpes mais antigos e manjados, o esquema Ponzi. No centro dessa teia de ilusões, temos Charles Ponzi, um imigrante italiano com um dom especial para tirar dinheiro de gente honesta. Imaginem só, um investimento com retorno garantido de 50% em apenas 45 dias. Era como ganhar na loteria. O esquema era simples. Ele pagava os investidores antigos com o dinheiro dos novos, tipo um carrossel de grana. Enquanto a pirâmide crescia, Ponzi vivia a vida louca. Mansões, carrões, caviar. A gente conhece bem esse filme, né? Mas como tudo que é bom dura pouco, o castelo de cartas desabou, deixando para trás um rastro de destruição. Milhões de dólares evaporados, sonhos destruídos e uma fila enorme no Procon. Segurem seus chapéus, porque agora vamos falar da Enron, um escândalo que fez a Bolsa de Valores tremer mais que terremoto. A história da Enron é um verdadeiro conto de fadas corporativo que se transformou em um pesadelo. Imaginem a Enron como o rei do camarote no setor de energia no final dos anos 90. Eles não eram apenas uma empresa de energia, eram vistos como inovadores, pioneiros em novas formas de comércio de energia. Eles eram poderosos, influentes e aparentemente invencíveis. Com seus escritórios luxuosos e uma equipe de executivos que parecia saída de um filme de Hollywood, a Enron era o sonho americano em forma de empresa. Mas por trás da fachada de sucesso, escondia-se um verdadeiro lamaçal de mentiras, manipulações contábeis e aquela ganância corporativa sem limites. A empresa estava envolvida em práticas contábeis tão complexas que até os especialistas tinham dificuldade em entender. Liderados pelos executivos Ken Lay e Jeffrey Skilling, a Enron inflou seus lucros de forma mais eficiente do que um político em época de campanha. Eles criaram uma rede de empresas de fachada para esconder dívidas e inflar receitas, enganando investidores e reguladores. Em 2001, a máscara caiu, a verdade veio à tona e o castelo de cartas desmoronou. A Enron, que uma vez foi a 7ª maior empresa dos Estados Unidos, declarou falência. A empresa faliu. Milhares de funcionários foram para o olho da rua e investidores ficaram chupando o dedo. Pessoas que tinham suas economias de vida investidas na Enron perderam tudo. O escândalo Enron foi um tapa na cara do sistema, mostrando que a ganância e a busca desenfreada pelo lucro a qualquer custo podem ter consequências desastrosas. Ele serviu como um alerta para o mundo corporativo e para os reguladores, destacando a necessidade de maior transparência e responsabilidade nas práticas empresariais. Abram alas para Bernie Madoff, o mágico das finanças, o rei da cocada preta de Wall Street. Ele era o homem que todos queriam conhecer, o gênio que parecia ter descoberto a fórmula secreta para o sucesso financeiro. Por décadas, Madoff foi sinônimo de sucesso. Um homem que parecia ter o dom de transformar água em vinho, ou melhor, dinheiro em mais dinheiro. Ele era o mestre dos investimentos, sempre com um sorriso confiante e uma promessa de retornos garantidos. Investidores, desde famosos a grandes empresas, faziam fila para dar seus milhões para o Madoff, atraídos pelos seus retornos milagrosos. Celebridades, instituições de caridade, fundos de pensão, todos queriam um pedaço do que parecia ser o investimento mais seguro e lucrativo do mercado. Mas, como vocês já devem estar suspeitando, não tinha mágica nenhuma. O que parecia ser um truque de mestre era, na verdade, uma ilusão cuidadosamente orquestrada. Madoff estava aplicando um golpe do tipo pirâmide colossal, daqueles que fariam o faraó do Egito se impressionar.
Ele usava o dinheiro dos novos investidores para pagar os retornos prometidos aos antigos, criando uma fachada de sucesso contínuo. Ele era como um ilusionista profissional, distraindo a plateia com uma mão enquanto roubava o relógio com a outra. Cada movimento era calculado, cada palavra era ensaiada para manter a ilusão viva. Em 2008, a crise financeira global chegando, expondo as rachaduras no império do Madoff. A maré baixou e, de repente, todos puderam ver quem estava nadando nu. Quando os investidores correram para resgatar seus investimentos, descobriram da pior maneira possível que o dinheiro tinha ido para o espaço. O castelo de cartas desmoronou, deixando um rastro de destruição financeira e emocional. Madoff foi condenado a 150 anos de prisão, uma pena simbólica para um homem que destruiu a vida de tanta gente. Ele passou de herói a vilão, de lobo a cordeiro, em um dos maiores escândalos financeiros da história. As vítimas do golpe de Madoff ainda lutam para reconstruir suas vidas. Muitas delas perderam tudo o que tinham. O impacto do seu esquema reverbera até hoje, servindo como um lembrete sombrio dos perigos da ganância desenfreada e da confiança cega. Wall Street nunca mais foi a mesma. A história de Bernie Madoff é um conto de advertência, uma lição sobre a fragilidade da confiança e a facilidade com que ela pode ser traída. E assim, o lobo de Wall Street virou cordeiro, mas o preço pago por sua transformação foi alto demais. Preparem o coração para a história do banco Nugan Hand, um novelo cheio de intrigas internacionais, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, possível envolvimento da CIA e um final que faria Sherlock Holmes perder o sono. Este banco não era apenas uma instituição financeira comum, era um verdadeiro labirinto de segredos e mistérios que se estendiam por todo o globo. Fundado na Austrália nos anos 70 por Michael Hand e Frank Nugan, o banco rapidamente se tornou um paraíso para atividades ilícitas. Michael Hand, um ex-boina verde dos Estados Unidos, e Frank Nugan, um advogado australiano, formaram uma dupla improvável, mas extremamente eficaz. Eles conseguiram atrair uma clientela que ia desde empresários respeitáveis até os mais notórios criminosos. Imaginem só: lavagem de dinheiro para traficantes, financiamento de operações secretas da CIA, tudo isso enquanto oferecia serviços bancários tradicionais para clientes comuns. O banco Nugan Hand não era apenas um banco, era uma fachada para uma rede complexa de atividades ilegais. A lavagem de dinheiro era apenas a ponta do iceberg. O banco também estava envolvido em tráfico de armas e financiamento de golpes de Estado. O banco prosperou na base do segredo e da impunidade, movimentando milhões de dólares em transações obscuras e fazendo amizades perigosas. A rede de contatos do banco incluía figuras poderosas do mundo do crime e da política. Essas conexões garantiam que o banco operasse sem ser incomodado pelas autoridades por um bom tempo. Em 1980, Frank Nugan foi encontrado morto em seu carro com um tiro na cabeça. A polícia disse que foi suicídio, mas as teorias da conspiração foram longe. Alguns acreditam que ele foi silenciado para proteger segredos comprometedores. A morte de Nugan marcou o início do fim para o banco, mas também levantou mais perguntas do que respostas. O fim do banco Nugan Hand é um lembrete assustador do submundo das finanças internacionais, onde o certo e o errado se misturam como água e óleo. A queda do banco revelou a extensão de suas atividades ilícitas e deixou um rastro de destruição que afetou muitas vidas. É uma história que nos faz questionar até onde vai a ganância humana e o que estamos dispostos a sacrificar em nome do poder e do dinheiro. Segurem seus celulares, porque agora vamos falar de cybercrime com a história do CEO fantasma de Sydney. O CEO fantasma era um ladrão de terno digital, um mestre da lábia que usava e-mails e telefonemas para enganar empresas e funcionários distraídos.
Ele se passava por executivos importantes, enviando e-mails convincentes e fazendo ligações cheias de persuasão para empresas do mundo todo. E o mais impressionante, ele fazia tudo isso de Sydney, na Austrália, mostrando que a internet não tem fronteiras para o crime. O CEO fantasma roubou mais de 100 milhões de dólares de empresas na Europa e nos Estados Unidos, deixando um rastro de prejuízo e empresas com a reputação na lama. Sua história é um alerta para a era digital em que vivemos, onde a segurança cibernética não é brincadeira, é coisa séria. E assim, termina nossa jornada pelo lado obscuro do mundo financeiro, cheio de golpes audaciosos, personagens inesquecíveis e lições importantes. Vimos como a ganância, a esperteza e, às vezes, a falta de atenção podem abrir caminho para esquemas mirabolantes e perdas colossais. Mas, como diz o ditado, conhecimento é poder. Agora vocês estão mais espertos para identificar e evitar golpes, proteger o seu suado dinheirinho e dormir com mais tranquilidade.